Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para o início de mais uma transmissão do nosso canal, vamos dizer canal, do nosso espaço, né? Pedagogia Moderna, Sociedade e Conhecimento. Tudo isso, conforme eu falei da última vez, volto a reiterar. É um projeto piloto, ainda tudo incipiente, é um laboratório, mas a gente vai aproveitar primeiro que eu não sou artista, né? E, quer dizer, não de arte cênica. Quem me conhece já sabe que eu já militei na arte, na dança, na literatura durante muito tempo, mas arte cênica especificamente não. Mas, enfim, o objetivo é que isso, porventura, possa se tornar um canal, né? Que eu seja um youtuber, a exemplo do que vem acontecendo hoje. Volto a dizer, né, dentro do que foi falado da última vez, não tenho lá grandes pretensões, porque infelizmente todo mundo sabe que no nosso país a tendência maior de êxito são para as coisas mais banais do que para as coisas mais substanciosas. E o nosso objetivo aqui é tratar sobre substância, exatamente sobre isso. Mas o canal em si, Pedagogia Moderna, ele vai ser um canal quase que exclusivamente para profissionais docentes, né? Gestores, professores, gestores, orientadores, enfim. Quem esteja ligado à área da educação principalmente. Mas, não obstante, eu também pretendo levar sempre esses interlóquios, né, com os amigos, com a rede em geral, e fazer uma ligação, fazer uma ponte entre isso aqui, para que a gente possa ter oportunidade de levar para o público em geral esse tipo de situação, porque são pessoas, principalmente meu grupo de pessoas, por exemplo, o Facebook meu tem 10 anos, eu tenho 60 pessoas, né? É porque é muito selecionado. Às vezes eu anexo algumas pessoas, num dado momento não interagiu, né? Tesoura. Para quê? Que vai ficar ingênuo quando a gente, eu tenho 3 mil, eu tenho 4 mil. Para quê? Não interage, tem um monte de gente que coloca as coisas que não vale nem a pena ler, enfim. Então é muito selecionado, mas é restrito. E todo mundo, aquela primeira postagem minha foi muito elogiada, adorei, né? Isso entusiasma a gente, porque é tudo muito incipiente. Vocês estão vendo isso, que o meu negócio é completamente amador, eu não tenho um equipamento adequado, a coisa não está estruturada, mas como tudo na vida tem que começar de alguma forma, né? Tem que ter, como se diz, o famoso start, né? Um incêndio devastador, ele começa com uma fagulha, né? Então, vamos tentar. E aproveitando, né, esse ensejo, eu vou julgar isso. Sociedade, vida cotidiana e trabalho e a pedagogia. Para que depois eu chegue lá dentro do YouTube, dentro do canal Pedagogia Moderna, aquele conteúdo específico, né, para o pessoal docente. Hoje eu gostaria de colocar, nós falamos um pouco sobre isso no último vídeo, agora hoje eu quero ilustrar, quero ir um pouco mais além, sobre a questão das práticas pedagógicas, né? Hoje em dia, como a exemplo de muita coisa, exemplo de quase tudo, apregou-se muito esse místico da contemporaneidade. Que palavra, né? Que vem a ser isso, contemporaneidade. Né? É o que é contemporâneo, é o que é arrojado, é o que é novo. Então, tudo que é contemporâneo, tudo que é isso, é muito bacana, muito engajador. E o que está para trás é deletério. Não vale, enfim. E a educação está permeada disso, a educação está totalmente embutida disso. Eu falei, vamos colocar, né, mais uma vez para que fique bem claro. O MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, tem batido cabeça, eu chamo isso de bater cabeça, tem feito uma falácia, está em torno de uma falácia, tem feito esforços, sim, são esforços, e em reiteradas frentes, para tentar dar uma outra figura, uma outra imagem à educação brasileira, né? Dar um dinamismo, dar uma modernidade. Mas não adianta, por quê? Fala-se em tudo isso, reúne-se um monte de tecnocratas, discute-se um monte de coisas, mas na prática o que a gente vê? Uma escolinha lá no Tocantins, um monte de meninos sentados no meio de um pátio, com os boi pastando à volta, o teto da escola desabando, inundando de água. É isso que a gente vê. As escolas públicas arrojadas, alguns pequenos exemplos, igual tem uma cidade que me fugiu ao nome, vocês me perdoem se não for isso, Rio Verde, alguma coisa parecida com isso, no estado do Mato Grosso, que é uma coisa assim, fora completamente qualquer padrão brasileiro, né? Escola pública
Pouca escola privada no Brasil você vê com aquela estrutura. Por sinal, tem se destacado o prefeito desse lugar, não só com relação à educação, mas com a saúde também. O hospital de lá, eu vi uma reportagem, eu fiquei encantado. A escola de uma tecnologia, sabe, de uma estrutura, de uma arquitetura pedagógica, de uma concepção de primeiro mundo, uma coisa maravilhosa, numa pequena cidade do interior de Mato Grosso. Mas o geral que a gente vê é um abandono, é um descaso, é uma coisa pavorosa, né? Haja vista que talvez um dos profissionais mais exigidos do mercado em termos de formação é o professor, é o pedagogo, é a tal da formação continuada. Você tem que estudar, e curso de pós-graduação e mestrado investe uma fortuna. Aí aparece um concurso público, todo mundo vai ver. Salários, 1.100 não sei quanto. É indecente, sabe? Não... salário de classe, de serviços gerais, de assistente de serviços gerais, tem em torno de R$1.300. Eles oferecem 1.100, 1.200 para um professor trabalhar e te exige uma formação, experiência e que você não pode estudar nunca. É um contraponto, é um contrassenso. Nem carece a gente falar tudo isso, sobre isso que todo mundo sabe. Agora, com relação às práticas em si, né? Aí vem o MEC com toda essa balela, com toda essa confusão, e vamos adotar isso nos novos BNCC. Os BNCCs são norteadores, são documentos, né? O BNCC é a Base Comum Nacional, Base Curricular, né, Nacional, que tenta estipular, né, tenta colocar uma unidade curricular que seja comum a todo o território nacional, a todo o país, respeitando os regionalismos, as particularidades de cada local, mas que tenha um contexto que seja respeitado de conteúdos mínimos para que o cidadão tenha domínio da leitura, da escrita, do cálculo, num dado momento da vida dele. Mas o que vem acontecendo não é nada disso. Por quê? Não, a educação tem que ser segundo tais e tais e tais parâmetros. Avaliar não é da nota, é isso e aquilo. Nós já falamos sobre isso da última vez. Muito bem, existe uma palavra que hoje também já citei, que é abominada, é a chamada cartilha, né? Beabá, beababá, bebebi, enfim, aquilo que a maioria do pessoal mais antigo já passou, que nós passamos. Ok, não vamos dizer que realmente seja uma prática adequada, principalmente porque nós estamos no século XXI e a estrutura é toda outra. Mas, tabuada, a gente decorava tabuada. Eu faço cálculos, não gosto de matemática, não sou bom em matemática, eu faço cálculos complexos de cabeça, porque eu decorei tabuada e isso é uma coisa para mim inerente, né? Flui como uma fagulha na minha mente, mas não se pode decorar nada, não se pode fazer nada sobre isso. É claro que essa questão da cartilha é questionável, porque aqueles ensinamentos, esse tipo de coisa é descontextualizado, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a gente via lá na cartilha, eu já vi lições lá que estava assim, o bebê comeu bife, a babá deu bife ao bebê. Trabalhando, né, a semântica, trabalhando ali a ortografia, tá, o B, as combinações silábicas, etc. e tal. Agora, uma criança, principalmente uma criança do século XXI, ela vai parar e vai falar assim, mas essa professora, ela é louca, ela não bate muito na cabeça não, porque o bebê comeu o bife, o bebê não tem nem dente, como é que ele vai comer o bife? Como é que bebê come bife, o bebê não tem dente? Quer dizer, é descontextualizado, realmente não tem sentido nenhum. Você vai querer ensinar uma pessoa uma coisa que não tem sentido para ela? Não é possível. A gente tem que colocar sentido às coisas. Você tem que educar as crianças, você tem que educar as pessoas dentro de um contexto que faça sentido, né? A região que ela mora, o lugar que ela mora, a classe social que ela tenha, que abranja, que esteja contemplando tudo isso, mas que tenha a ver com ela. Falar que o bebê comeu o bife, realmente, para uma criança contestadora, né, para uma criança um pouco mais estruturada, não vai ter sentido nenhum isso, né? Uma grande educadora, Emília Ferreiro, ela, em estudos no México, uma vez, uma grande favela no México, ela trabalhando, num dado momento, ela trabalhando com um grupo de alunos sobre questão de cores, né? Sobre cores e tentar falar sobre a beleza, sobre as flores, e as cores em geral, vermelho, azul, amarelo, tudo que é colorido, arco-íris, enfim. E ela percebeu
que as crianças tinham uma dificuldade imensa em abstrair a cor, viver o que é aquilo, sentir, ter a sensibilidade de saber o que ela queria. E ela se fez o questionamento, gente, mas não é possível, porque tudo é tão fácil, tão claro, cor, né? E a cor está ligada a uma série de fatores estéticos, né? E que vai para a beleza, que vai para tudo que está ligado à questão estética. E essas crianças não conseguiam. Num dado momento, ela, olhando à sua volta, né, percebendo com a idade de uma grande educadora, ela percebeu o seguinte, que essas crianças moravam num local, a favela era imensa, e ali não havia cores. Todos os barracos eram de tijolos, no mínimo com algum reboco, e barro, não havia nada, não havia flor, não havia cor, não havia pintura, não havia nada, era barro, as ruas eram todas de barro, as casas eram todas de reboco, e as roupas das pessoas, de tanto lavar, eram cinza, marrom, insípidas, a famosa cor de burro fugido, nem roupa tinha. Aí ela chegou e falou para si mesma, falou assim, realmente, como que eu vou falar de uma coisa que essas pessoas não conhecem? Nunca viram, eles não sabem o que é cor, eles não veem cor, o mundo deles não tem cor. Né? Como que eu vou tentar falar de uma coisa que eles não têm ideia? Então, você tem que se aproximar desse universo, dessa estrutura, e fazer essa pessoa entender uma coisa, fazer entender não, levar a ela aquela coisa. Você tem que levar a ela primeiro para que ela tenha condição. Isso é difícil no mundo onde as coisas tendem para o contrário. Né? Eu, na minha prática docente, vivi várias experiências. Eu, por exemplo, militei dentro da dança clássica, durante muito tempo. E, concomitante isso, a música clássica. Eu fui criado dentro de um ambiente, né, erudito, de arte, um ambiente dentro de uma cidade em Belo Horizonte, dentro de uma metrópole, bacana, num contexto social bom, né, abalizado. Então, eu sempre procurei, dentro da minha prática, no meu cotidiano, viver isso porque estava intrínseco em mim. Né? Uma certa vez, uma amiga minha, Lúcia Campos, né, de São Francisco, que é uma mulher maravilhosa, uma pessoa muito inteligente, viveu 40 anos na Holanda, ela é, acho, mais holandesa que brasileira, mas ama o Brasil, por isso está aqui. Lúcia dirigia uma casa de crianças em São Francisco, e o marido dela, Robert, saudoso, holandês, uma pessoa de uma... Não é dizer assim, só porque ele é europeu, não. Mas o cara, ele era numismata e uma pessoa ligada à arte, uma pessoa muito sensível e tal. Uma vez, Robert me deu um CD de um evento que acontece a cada final de ano na Europa, que é o Euromusic, o festival... Não é o Festival Euromusic, me desculpe, o Euromusic é uma outra história. O Festival de Viena, né? O Festival de Viena acontece em Viena, num prédio maravilhoso, num palácio, me fugiu o nome agora, e a apresentação de música clássica, a maioria valsas, né, vienenses e tal, e ali dentro também, dentro desse contexto, tem o balé, né, um balé, e eles fazem coreografias dentro dessas músicas, das valsas vienenses, coreografias espetaculares em cenários. O palácio é de uma arquitetura, é tudo muito pungente, sabe? É tudo muito portentoso. A audiência é de uma seletividade, a audiência é de babá. Haja vista que, segundo ele, eu não me recordo se esses dados realmente são corretos, que o ingresso girava em torno de 5 mil euros, ou 3 mil euros, alguma coisa assim. E que para se conseguir um desses ingressos, você ficava anos, né, numa fila. Tamanho concorrência que havia, né? Tamanha procura. Porque aí você vê aquela plateia insigne, senhores e senhoras do mais alto nível, pense no que é beleza, no que é, sabe, eruditismo, no que é o máximo em termos de concepção artística, estética que o ser humano pode chegar, você via ali. Muito bem. Trabalhando num programa do governo federal, o programa Mais Educação, eu tentando levar, né, a arte, porque o que acontece? A escola, ela existe para agregar, para trazer o novo, né? Para levar o que eu falei antes sobre o negócio da cor, levar o que aquelas pessoas não conhecem, o que elas não viram. Eu não posso falar de música clássica com uma pessoa que nunca ouviu música clássica. E eu coloco a música clássica, ela vai achar um tédio. Então eu tenho que criar condições
né? A escola tem que criar condições para você inserir esse cidadão dentro disso. Por quê? Porque esse cidadão, ele está inserido em quê? Esse cidadão vive de quê? Do Pablo Vittar, da Anitta, da Ludmilla e etc e tal. E os breganejos, a Simária, a Simone, sem querer desmerecer nada nem ninguém, mas todo mundo já entendendo o que eu quero dizer. Né? Se eu falei, por exemplo, que eu fui criado num ambiente de música clássica e que esse é o meu mundo, vocês imaginam o que eu acho sobre esse tipo de música. Mas, absolutamente normal, quem gosta, quem curte. Por quê? Nasce, vive e só ouve isso. Aí, a escola, né, quase eu estava trabalhando, eu por ser artista, os professores às vezes chegavam perto de mim e falavam assim, Geraldo, ajuda a gente, nós estamos querendo fazer uma festa, nós vamos montar uma coreografia. Você ajuda a gente na coreografia? Ajudo. Tá, eu dizia, ajudo. Ah, vou trazer uma musiquinha. Aí vem com a musiquinha. Bate na palma da mão, bate na sola da palma e... Né? E outras, vamos colocar igual a outra, assim. Cheguei, tô chegando para falar, eu não sei, né? Essas músicas. Outro dia eu vi uns indivíduos aí, acho que você tem até que pôr na cadeia, um professor de educação física, dando aula de educação física com criancinhas de 3, 4 anos de idade, com funk, sei lá qual, os meninos com a mãozinha rebolando. Quer dizer, pega um indivíduo desse, para mim, põe na cadeia. Uma diretora de uma escola não sei onde, tentando, né, porque eu também tem os temas transversais, né, que é sexualidade, cidadania, meio ambiente, sustentabilidade, uma série de outros fatores. Uma hora nós vamos explicitar melhor o que vem a ser os temas transversais, né, dentro da educação. Muito bem. Na questão da sexualidade, que tem que acontecer isso dentro da educação, a escola tem que favorecer esse tipo de debate. Ela me leva um transformista, né, leva uma pessoa transformista para fazer um show para os jovens, eram jovens de adolescente, né, para baixo. E essa pessoa com uma música totalmente banal, vulgar, uma roupa bem inadequada, e num dado momento, ela fazendo a dança, ela abaixou e aí partes íntimas chegaram a ser expostas e tal, dentro de uma escola. Agora eu lhes pergunto, que serviço essa diretora está fazendo em prol do esclarecimento dessa situação? E as crianças numa algazarra total, imagino que passava na cabeça dessas crianças. Né? É assim que se trabalha? É essa modernidade que a gente quer? É isso que é ser moderno? É isso que é abominar as práticas antigas? Gerar esse tipo de situação? O que é mais fácil? É mais fácil eu fazer uma criança entender o que é a questão da opção sexual, do que é a sexualidade, do que é a questão de gênero, né? Levando para ela de uma forma natural a existência desse tipo de coisa, ou eu ter que parar para explicar uma coisa, se uma criança chega para mim e fala assim, ô pai, ô mãe, para alguém, fala assim, o que é gay? Você imagina você ter que responder uma coisa dessa para uma criança? Até onde você tem que ir? Tá? Que argumentos você vai ter que usar e que a possibilidade dessa pessoa entender isso? Então não é por aí. Né? Porque ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce equivocado. As coisas surgem. Né? Surgem, se não existe isso. Uma postagem um dia também, super bacana. Me desculpem. 2 garotinhos nos Estados Unidos. O loirinho, do olho azul, do cabelinho todo corridinho, e o outro negrinho, muito bonitinho, os 2 amiguinhos da mesma idade, com o cabelinho raspadinho e tal. Aí o menininho, o loirinho, chegou perto da mãe dele e falou assim, mãe, eu quero raspar meu cabelo para eu ficar igual o John. Vamos supor que o menino chamasse o John, o outro amiguinho dele. Por quê? Na cabeça dele, ele adorava o amiguinho. E a única diferença deles era o quê? Que o cabelo dele era grande, liso, e o outro era de cabeça raspado. Ele não viu outra diferença. Agora, tá, ficou por aí. Aí a mãe fala assim, tá, meu filhinho, vamos fazer isso. Você vai cortar o cabelo, você vai ficar igual ao seu amiguinho. Agora, na maioria das vezes, principalmente no Brasil, o que poderia ocorrer? A mãe virar pro filho e falar assim, não, meu filhinho, você tá doido? Não, ele corta o cabelo raspado porque o cabelo dele é ruim. Ele é negro e na raça dele, o cabelo, na etnia dele, o cabelo é ruim, fica feio, fica desgrenhado, vem cheio de piolho, ele tem que raspar, ele não tem outro jeito. Agora, o seu cabelo é lindo. Não, o seu cabelo não pode raspar. Ou seja, você acabou de inserir na cabeça daquela criança, você deturpou totalmente aquela criança, destruiu a criança. Porque ela não conseguia ver nada, você falou um monstro dentro da cabeça dela. Né?
onde ela não via nada. É a mesma questão da sexualidade. Por exemplo, eu conduzi um trabalho com essa questão da sexualidade uma vez, num teatro de bonecos, super bacana. Teatro de boneco é uma coisa difícil de fazer pela confecção, montar a estrutura. Mas os bonequinhos tinha todos as tinha o índiozinho, tinha a menininha negrinha, a lourinha, o garoto tal, um descolado, pá, o nerd, um gayzinho, o menino era todo, sim, todo humildezinho, todo singelinho, todo delicadinho e tal. Só que eles tinham uma galerinha, tinham uma patotinha, então aconteciam coisas ali dentro, eles tinham um universo deles e as coisas aconteciam ali de uma tal forma, e a amizade deles, a cumplicidade deles era tal. E eles aprendiam a conviver com isso. Então as crianças viam o quê? Que as diferenças eram apenas... Não haviam uma diferença, na verdade, né? O que valia para eles era a relação, era aquilo que estava intrínseco, é aquilo que eles viviam, né? E não esses outros detalhes que eram meras formalidades. Não mudava a característica de cada um, a etnia de cada um, a maneira de se portar e de ser de cada um, não alterava a relação deles. O bem-querer, as discórdias, as concórdias, as brincadeiras, não alteravam nada, né? Então isso sim é trabalhar um tema transversal com responsabilidade. Aí, portanto, eu tenho que me reportar duas coisas que eu fugi. Uma delas, vamos colocar primeiramente, a questão da cartilha, né? A cartilha e tal. Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa super bacaninha. Primeiramente, eu tenho aqui um diplominha, vejam bem, olha aqui. Esse é um diplominha pré-primário, tá aqui, ó, Grupo Escolar Coronel José Braz. Está vendo meu nome aqui? Geraldo César Furtado de Assis, aqui, 1968. Pré-primário, era antes do primário. A minha assinatura, a assinatura do aluno, né? A assinatura do aluno está exatamente aqui. Olhem a letra. Eu acho que deve estar saindo invertido, né, pela câmera, mas enfim. É um orgulho para mim. Agora, eu tenho aqui os caderninhos. Pré-primário, 6 anos de idade, eu não tinha entrado ainda no curso primário. Olhem aqui os números, tá? Olha o caderninho, olha a letra de uma criança de 6 anos de idade, aqui a ficha. Olha aqui, ó. São João Nepomuceno, a cidade que eu morava, a ilustração do caderno, olha tudo, gente, olhem para vocês verem o que é aqui. Eu estudo no Grupo Escolar Coronel José Braz. Olha o caderninho, a professora como fazia com uma criança de 6 anos de idade. Olha a estética, o senso de estética de uma criança que foi educada sob um método antigo, sob a cartilha. Ou seja, aqui ó, meu balão é bonito, 6 anos de idade, antes de entrar no primário, totalmente, olha quanto, totalmente alfabetizado e contextualizado. Olha o senso de estética, da cor, de colorir, de agrupamento, de noção de matemática, noção espacial, tá? Todos os detalhes que nós podemos ver aqui. Aqui ó, escreva de 1 a 50, já, 1 a 50 aqui, ó, tá? 6 anos de idade. E veja tudo, eu tenho 50 anos, o caderninho está aqui, olha o caderninho. Tem outro também, já brochura águia. Então, vocês vejam que estrutura, aqui ó, 21 de agosto de 1968, a ficha do dia, Grupo Escolar Coronel José Braz, São João Nepomuceno, aqui está, os meus registros de vida. Olha o soldado é valente, ele defende a pátria, o dia do soldado, civilidade, civismo e tal, atrás do caderninho, hino nacional e hino à bandeira. Agora, eu lhes pergunto, eu posso virar e falar que tudo que é antigo é podre? Deus me livre de cartilha, Deus me livre, sendo que uma criança de 6 anos de idade, todos tinham esse nível. E hoje você pega um menino com 10 anos de idade, coloca ele para ler esse texto aqui, que eu coloquei para vocês, né? Do soldado. Aí, hoje, 10 anos de idade, coloca para ler isso daqui. Tá vendo que é bonitinho? Tá ótimo. A arvrinha da primavera, a gente vê as estações. Chegou a primavera bela, estacal das flores natureza está
Você está entendendo? Não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia de ler, de pontuação, de acentuação, de nada. É o famoso analfabetismo funcional, que isso está, o pessoal chega no Enem. Por que que o peso, hoje em dia, no Enem, em quase tudo, é a redação? Porque ele tem que atestar o mínimo de capacidade de entendimento ou de se fazer entender que a pessoa tem, porque não tem nenhuma. As pessoas não leem, não sabem ler, não abstraem sentido. Né? Não abstraem sentido. E qual que é a culpa disso? Dessas políticas públicas que querem abominar tudo. Não porque não sei. Tem que haver isso. Outra coisa que é princípio dentro da educação, que não tem como a gente sair, a questão da ética, que é o que vai nortear nossa conduta, nossa sociedade. Eu falei isso e vou continuar batendo nessa tecla. Tá? A gente tem que ser formador de opinião, a gente tem que levar isso. Poxa, eu tenho que ser ético, quais são as minhas condutas, como eu devo agir como aluno, como agir com as pessoas, como me impor. Né? E concomitante a isso, a questão da própria decência humana e do entendimento da condição humana, que é o que está faltando mais. Eu tentei uma vez fazer o curso de Ciências Biológicas, né? E numa época eu queria estudar e não tinha muita opção, falei, vou fazer Ciências Biológicas. Entrei na faculdade, fui até muito bem colocado, graças a Deus, sem concurso, eu sempre consegui boas colocações, até desde no IFE, Instituto Federal Fluminense, no curso de Geografia, eu consegui passar em primeiro lugar geral, em outros, segundo, terceiro. Acho que a pior colocação que eu já tive até hoje foi um 6º lugar. Porque eu sempre gostei de estudar e em tudo que eu faço eu procuro, né, estar, me engajar e procurar algum destaque. Pois muito bem. Dentro do curso de Ciências Biológicas, eu descobri uma coisa que a gente não precisa nem estudar ciências biológicas, nem ser muito inteligente para poder notar isso. Que o ser humano, biológico, né, o ser humano, e isso aí nós vamos colocar até assim um parentezinho nosso, chimpanzé, né? Chimpanzé ou chimpanzé, né? As duas palavras são corretas e aceitas. O chimpanzé, como o ser humano, são dois seres terríveis. O ser humano, nós viemos de uma linhagem biológica da pior que se possa imaginar. O ser humano era um ser assim, cruel, sabe? O ser humano primitivo, né? O homem primitivo era um ser absolutamente cruel, terrível, de uma índole péssima, matava-se para tudo. O indivíduo estava lá na beira de um riacho bebendo água, o outro vinha com a cava e catapumba, rachava a cabeça dele no meio só para beber a água dele. Né? Para sexo, para comida, para trabalho, o ser humano tem uma índole terrível. E o que ajudou a potencializar isso tudo foi a inteligência. Né? Porque deu possibilidade desse ser, além desta índole violenta e selvagem, conseguir concatenar e se articular segundo aos seus próprios interesses, né? Aos seus benefícios. E ele começou a ver, ele começou a perceber que quanto mais ele urdia, que quanto mais ele fazia conluios, que quanto mais ele montava ardis e armadilhas e trapaças e engodos, mais próximo ele estava de se satisfazer e de obter êxito. E isso veio se perpetuando. Né? Eu citei o chimpanzé, por exemplo. O chimpanzé é um animal perigosíssimo. O bichinho é desse tamanhozinho, tem força de 21 homens, é puro músculo. Garras assim, presas imensas. E com essa força toda, ele tem raciocínio. Ele é ardiloso, ele é vingativo, ele tem muito do que a gente tem. Então, caso até de um casal que criava chimpanzés, um dia os chimpanzés ficavam presos e tal, e não deviam gostar dessa condição de cativeiro, viam a movimentação da chave, como abria a jaula e tal. Um dia o casal deixou a chave num determinado local um pouco acessível, eles com a inteligência pegaram, quebraram a árvore, fizeram uma ferramenta com um galho, foram lá, pescaram a chave, pegaram, abriu a jaula, saiu e esquartejaram o casal, né, os chimpanzés. E nós somos iguais. O que tem servido até hoje para tentar docilizar, para tentar suavizar
essa índole tão terrível. O que nós podemos contar? O que o ser humano pode contar? A educação tem que educar, você tem que educar. Você tem que domar esse ser. Você tem que fazer com que esse turbilhão de informações, esse turbilhão de emoções, de sensações dessas pessoas sejam canalizadas, sejam domadas. E de que maneira? Dando condições a ela de raciocínio lógico e coerente. E, principalmente, oferecendo a possibilidade do entendimento e da percepção do belo, a possibilidade do belo, né? Da estética, do senso estético, da religião. A religião é importantíssima. Você tem que crer, você tem que ter freios, né? Você tem que temer alguma coisa. Então, através da religião, principalmente através da arte, é que você pode docilizar esse ser. Você pode domar esse ser. A ética, né? A moral, a filosofia. Tem uma postagem outro dia agora, o MEC quer cortar a filosofia da grade do ensino médio. Aí mostra assim, o ensino médio depois do Código da Filosofia. E um desenho das cavernas, da Idade da Caverna, um monte de troglodita com o machado na mão. Porque se você tira isso, você vai relegando o ser humano cada vez mais à condição animal terrível, selvagem. Então tem que ser através desses dispositivos é que a gente vai domar, que a gente vai fazer um ser humano consciente, um ser humano melhor. Nós sabemos o monstro que está dentro de cada um de nós. É o que nós já chegamos a pensar ou até fazer na vida. A arte é importantíssima. Aí, quando eu estava contando aquele caso, a gente fala demais, vai de uma coisa a outra, voltando, da escola que a professora pediu e tal, traz a musiquinha. Aí eu falo, gente, mas essa música está no cotidiano dessas crianças, essa música está no dia a dia, está na casa, está no rádio, está para todo lado, está no celular deles, pelo amor de Deus. É a oportunidade de mostrar algo novo. Não vou colocar ali a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, não. Mas alguma coisa um pouco mais elaborada, uma MPB, um instrumental. Por exemplo, vamos falar em forró, regionalismo é maravilhoso. Tem um forró, aquela festa do Mangaios, já ouviram? Com a Clara Nunes, o Sivuca, uma masterpiece, uma obra-prima, uma coisa maravilhosa, regional, nacional, mas de acuidade, bacana. Eu dei aula uma vez de português e trabalhando a questão de acentuação, né? Para trabalhar as palavras proparoxítonas, usando aquela música Construção do Chico Buarque. É uma coisa maravilhosa. Como ele conseguiu todas as palavras, observem, todas as palavras são proparoxítonas, que acabam. E ele vai fazendo um jogo, pródigo, sábado, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, depois morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Dançou e gargalhou como se fosse música. Ele vai fazendo uma troca de palavras com sentido, com abstração, né? E todas as palavras proparoxítonas, né? Então você tem oportunidade de usar desse tipo de coisa para inserir, né? Inserir de uma forma tranquila, suave, para que essas crianças possam. Outro dia eu vi uma postagem também de uma rave em Minas Gerais, o pessoal com aquela musiquinha, na rave, a galera jovem, louca, pulando com aquela musiquinha do Globo Rural, ou Minas é aquela assim, esse tchananã, tchan, tchan é terrível, né? Mas uma música, vocês sabem qual que é, né? Uma musiquinha da roça, de rural, uma rave mineira. Então tem muita coisa que a gente pode fazer sem ter que ficar nessa banalidade, nessa vulgaridade dessas músicas populares que a mídia tenta socar essa garganta fora para ganhar dinheiro. Principalmente essa tal dessa Rede Globo, que quando cismam de pegar um lixo e fazer virar herói, é da noite pro dia. Iconiza, pega ídolos, fallen idols, ídolos caídos e querem fazer virar heróis da noite pro dia. E fazem. Por quê? Num país que nós estamos com 205 milhões de habitantes. Você pega aí 100 milhões de analfabetos, funcionais que sejam, é muito fácil você vender um lixo. Né? Você colocar lixo, BBB. Não, eu quero que a Maria saia, porque ontem a Joana, ela é muito... Gente, pelo amor de Deus, que baixaria, que vulgaridade, que bobagem, você tá entendendo? Ficar vendo uma coisa absolutamente inócua, no momento que você tem mais do que a oportunidade, a obrigação de melhorar a estrutura cognitiva dessas pessoas, né? De um todo social, que vai repercutir numa série de outras atitudes. Numa das minhas aulas, eu tentei
falei de Robert, meu amigo, me deu o CD do concerto de Viena e aquilo eu ficava sempre extasiado. Aí um dia eu tentei introduzir, falei, deixa eu colocar uma musiquinha. Coloquei o DVD. Quando eu, num dado momento que eu olho, o pessoal, as crianças, os meninos dançando. Ou seja, lamentável, eu vi aquilo, eu me sentia destruído. Agora, coloca lá a Tati quebra-barraco, a Valesca Popozuda para você ver. Né? Então, eu estava até vendo hoje também uma professora que é a tal da Tati quebra-barraco, tatuou não sei o que lá, o cara escreveu mais ao invés de mas. E aí, não porque é um absurdo. Sabe? O crucificando o garoto. Então, se ele não tem condição de escrever, ele não se habilite a fazer isso. Ou pega um dicionário e vai estudar. É o tipo da situação. Não é radicalismo, não. Poxa, se eu estou aqui falando, eu já devo ter cometido alguns equívocos aqui, mas escapou a maioria. Agora, eu posso chegar aqui e falar assim, a gente estamos, é porque nós vai, porque... Eu não posso falar isso, como que eu vou me expor a um ridículo desse? Né? Eu tenho uma obrigação. Não, estamos aí sim. Você está dentro de um contexto social, você vai para uma rede social escrever, você tem que saber escrever. Procure. Eu trabalho o tempo todo com os meus funcionários abertos aqui, minimizados, o tempo todo, olhando, e a gente comete equívocos, eu cometo equívocos, eu escrevo, eu volto, eu edito, mas a gente tem que ter o mínimo, né? Porque a língua é complexa, é dinâmica, mas a gente tem que ter o mínimo de cuidado com isso, né? Então, inserir, procurar fazer isso. Essa questão é desalentadora, mas eu vou desistir? Não, não vou desistir. Não vou desistir de tentar colocar a arte. E a gente também. Tentar conhecer o novo, tentar superar isso, tentar sair dessa banalidade, dessa coisa toda. Né? E para os professores, eu pretendo colocar uma aula de interdisciplinaridade que parte a partir de um CD de músicas, umas 10 ou 15 músicas, típicas de vários países, depois ouvir aquilo, apresentar até alguns pequenos trechos de danças típicas daquilo, você depois levar o pessoal dentro de um contexto de interatividade, nada a ver, eu já falei, aquelas salas de aula convencionais, de uma interatividade, você levar o globo e começar a trabalhar com os alunos a identificação daqueles países que estão, primeiro identificar as músicas que estão relacionadas a que país, a que culturas e ao globo, identificar ali dentro aqueles países e a partir dali você começar. Qual que é a estrutura? Por que esse país é assim? Por que está aqui? Que continente é esse? Que país é esse? Que idioma fala? Por que fala esse idioma? Né? A quanta distância está daqui? A matemática. Tudo tem que ser... Estou falando de música. Aí você está na matemática. Desculpa, uma tosse persistente hoje. Então, que distância está desse país do outro? Qual que é o negócio de fuso horário? O que é fuso horário? Já vem a geografia, a latitude, a longitude, a Terra é assim, por isso que tem estações, por isso que tem isso e tal. A história, esse país foi colonizado, esse idioma fala aqui é por causa disso. Então está na história, já passou para a geografia, já falamos sobre matemática, sobre a moeda, a conversão de moedas, a conversão de valores, como nos Estados Unidos, Fahrenheit em Celsius, miles em quilômetros, milhas em quilômetros, etc. Você já está na matemática, você vai para a física, você vai para a química, para a constituição geológica, você vai para todos temas transversais, você vai para você consegue, não é montar um plano de aula, você consegue montar um plano de ação, de um semestre de trabalho a partir de um CD de 10 músicas. Né? Essa aula eu já fiz e foi extremamente exitosa em diversos segmentos, e isso eu vou colocar dentro do curso de Pedagogia Moderna. Agora, entre nós, entre os amigos, vamos ter essas conversas que a gente sempre vai ter e eu vou procurar isso, tentar conclamá-los a essa realidade, né? a transmissão disso, a levar os amigos que estejam ligados à educação, que estejam ligados a esse tipo de área, a falar, poxa, tem um cara que ele fala muita coisa pertinente, ele parece meio assim, meio radical, meio antiquado, mas ele fala muita coisa pertinente, ele fala muita coisa legal, você que trabalha na área vai te interessar, né? Participação, divulgar, é a sua parte. Conversar com os amigos, obter esse tipo de informação, transmitir esse tipo de informação,
alguma pessoa que seja da área de educação que você conhece, falar sobre a gente, falar sobre esse trabalho, para que essa pessoa tenha acesso a isso, né? Porque eu quero tirar esses professores dessa mesmice, né? De tudo isso que está pregoado, de tendências, de teoria demais. Não, isso não serve, não serve. Já está sabido que não serve, estamos vendo, estamos sentindo na pele que não está servindo, né? O fracasso é visível. E cabe a todo mundo, não vamos colocar, né, a responsabilidade sobre A, B ou C. Então, por hoje, acho que eu falei, né, bastante, talvez até mais do que devia. Sei que pouquíssimas pessoas chegaram até aqui, mas aos que chegaram, mais uma vez, fica aquilo. A chamada para ação. O que é a chamada para ação? A chamada para ação é compartilhar, é curtir, é divulgar, é falar, é comentar, é suscitar uma discussão, criticar, né? Essa é a chamada para a ação. E para mim é agradecer muito, muito, muito a todos vocês que têm dado essa força. Aquele primeiro vídeo tão banal, foi tão bacana, foi tão bem acolhido, e é a vocês que eu devo isso, tá? Isso está me fazendo muito bem, tá adorando essa experiência, estou achando ótimo. Tomara a Deus que eu consiga, né, desenvolver, chegar a algum lugar com isso, apesar de que o que eu estou tratando aqui eu sei que é uma coisa que não é de interesse de massa, que não vai ser tão legal assim. Legal não vai ser tão fácil, né? Chegar lá. Então, ok, galera, mais uma vez, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.